Existe um tipo de cansaço que não se resolve dormindo. Um cansaço que não está apenas no corpo, mas em algum lugar mais fundo, mais silencioso, mais difícil de nomear. É o cansaço de quem para, mas continua acelerado por dentro. De quem descansa, mas sente culpa. De quem desliga a tela, mas não consegue desligar a cobrança. É como se a vida tivesse se transformado numa tarefa permanente e a gente nunca chegasse ao fim dela. É sobre esse tipo de esgotamento que Byung-Chul Han fala em Sociedade do Cansaço, não como quem observa apenas o trabalho, mas como quem tenta diagnosticar uma forma inteira de existir no mundo contemporâneo. Durante muito tempo, a sociedade foi pensada como uma sociedade da disciplina. Uma sociedade feita de regras, ordens, limites e proibições. Havia sempre uma autoridade dizendo o que podia e o que não podia ser feito. A escola, a fábrica, o quartel, a prisão, o hospital. Todas essas instituições moldavam o indivíduo a partir da obediência. O sujeito era pressionado de fora para dentro. Ele precisava se adequar, obedecer, cumprir, aceitar. Mas Byung-Chul Han diz que o nosso tempo já não funciona exatamente assim. A sociedade contemporânea não se organiza apenas pelo não. Ela se organiza cada vez mais pelo sim. Hoje, a frase central não é mais "você deve obedecer". A frase central é "você pode tudo". Você pode melhorar, você pode crescer, você pode empreender, você pode se reinventar, você pode ser mais produtivo, você pode ser mais saudável, mais focado, mais bonito, mais disciplinado, mais interessante, mais bem-sucedido. À primeira vista, isso parece liberdade. Parece que saímos de um mundo de repressão para um mundo de possibilidades. Mas é justamente aí que Han encontra o problema. Porque esse "você pode" rapidamente se transforma em "você deve". Se você pode tudo, então você deve conseguir. E se você não consegue, a culpa parece ser apenas sua. Byung-Chul Han chama esse novo sujeito de sujeito do desempenho. Ele não é mais apenas alguém que obedece a ordens externas. Ele é alguém que cobra desempenho de si mesmo o tempo inteiro. Ele quer produzir mais, render mais, aparecer mais, melhorar mais. Ele se transforma em projeto, em empresa, em produto. Ele olha para si mesmo como algo que precisa ser constantemente atualizado. A vida deixa de ser apenas vivida. Ela passa a ser administrada. Tudo vira meta, plano, evolução, resultado. Até aquilo que deveria ser simples começa a parecer insuficiente. Uma das ideias mais fortes de Sociedade do Cansaço é que a exploração não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Antes, era mais fácil imaginar um explorador externo. O patrão, a instituição, a autoridade, o sistema. Agora, a exploração se torna mais íntima. O sujeito explora a si mesmo acreditando que está sendo livre. Ele se cobra, se vigia, se compara, se pune, e tudo isso sem precisar que alguém mande. Ele internaliza a pressão. Ele se torna, ao mesmo tempo, o chefe e o funcionário, o vigia e o prisioneiro, o projeto e o carrasco. Para Han, o nosso tempo não adoece apenas pelo excesso de negatividade, mas pelo excesso de positividade. Não é somente a proibição que nos destrói, é também a obrigação de conseguir, a obrigação de ser feliz, a obrigação de estar bem, a obrigação de transformar qualquer dificuldade em aprendizado, qualquer dor em superação, qualquer pausa em estratégia. A violência contemporânea muitas vezes não parece violência. Ela vem com frases bonitas, com discursos motivacionais, com promessas de autonomia. Ela não diz obedeça, ela diz realize-se. Não diz cale-se, diz expresse-se. Não diz sofra, diz seja feliz. O cansaço de que Han fala não é apenas físico. É um cansaço da alma diante do excesso. Excesso de estímulos, excesso de informação, excesso de possibilidades, excesso de metas, excesso de imagens, excesso de comparação, excesso de versões melhores de si mesmo.
O sujeito contemporâneo não está apenas cansado porque trabalha demais. Ele está cansado porque precisa ser alguém o tempo inteiro. Precisa provar algo, mostrar algo, construir algo, responder algo, melhorar algo. E quando tudo exige resposta, o silêncio começa a desaparecer. Na sociedade do desempenho, o fracasso ganha uma crueldade particular, porque se tudo depende de você, se tudo está ao seu alcance, se basta querer, focar e agir, então qualquer queda parece uma falha pessoal. O sujeito cansado não olha imediatamente para o mundo e diz: existe algo errado nessa forma de vida. Ele olha para si mesmo e diz: existe algo errado comigo. É por isso que o cansaço se mistura com culpa. A pessoa está esgotada, mas se sente fraca. Está no limite, mas se acusa de não ser disciplinado o suficiente. Está adoecendo, mas tenta transformar até a própria dor em produtividade. A sociedade do cansaço também é uma sociedade da exposição. Não basta viver, é preciso mostrar que está vivendo. É preciso mostrar que está trabalhando, evoluindo, viajando, treinando, lendo, produzindo, amando, vencendo. A vida se torna vitrine, e a vitrine exige manutenção constante. Mesmo o descanso começa a parecer uma performance. A pausa precisa ser bonita. O lazer precisa ser registrado. O autocuidado precisa aparecer. O silêncio, quando existe, quase sempre precisa ser publicado. Han também fala de uma perda profunda, a perda da contemplação. Contemplar é permanecer diante das coisas sem tentar imediatamente usá-las. É olhar sem transformar tudo em ferramenta. É existir sem perguntar o tempo inteiro para que aquilo serve. Mas a sociedade do desempenho tem dificuldade com tudo que não produz resultado. O tédio incomoda, a lentidão incomoda, a pausa incomoda, o vazio incomoda. Só que sem pausa não há pensamento. Sem silêncio não há escuta. Sem demora não há profundidade. Uma vida permanentemente acelerada pode até produzir muito, mas talvez já não consiga sentir quase nada. Dentro dessa lógica, descansar de verdade quase se torna uma forma de resistência. Não o descanso como recarga para voltar a produzir mais, não a pausa calculada para render melhor depois, mas um descanso que interrompe a obrigação de ser útil o tempo inteiro. Descansar, nesse sentido, não é apenas parar o corpo, é suspender a cobrança. É deixar de transformar a própria existência numa planilha invisível. É permitir que a vida exista sem precisar justificar cada segundo. O problema é que até a cura pode ser capturada pela lógica do desempenho. A pessoa medita para produzir melhor, dorme para render mais, faz terapia para funcionar melhor, pratica autocuidado para voltar mais forte. Até o descanso vira uma técnica. Até a paz vira meta, até o silêncio vira ferramenta. E é aqui que Han incomoda tanto, porque ele não está apenas criticando o trabalho excessivo. Ele está criticando uma forma de vida em que tudo, inclusive o cuidado de si, pode virar desempenho. Sociedade do cansaço nos obriga a fazer uma pergunta difícil. A serviço de que estamos gastando a nossa vida? O que em nós ainda é desejo e o que já virou obrigação? O que chamamos de escolha é realmente escolha ou apenas uma cobrança que aprendemos a repetir por dentro? Talvez o sujeito contemporâneo esteja cansado não apenas porque faz muitas coisas, mas porque já não sabe parar de se transformar em tarefa. Talvez o grande diagnóstico de Byung-Chul Han seja este: vivemos como se existir não bastasse. É preciso performar a existência. É preciso provar valor, mostrar evolução, transformar a vida em conquista, converter o tempo em resultado. E nesse processo, algo vai se apagando por dentro. Não de forma dramática, não de uma vez, mas lentamente, como uma luz que permanece acesa por tempo demais até começar a falhar. Sociedade do Cansaço é um livro sobre esse esgotamento silencioso, sobre uma prisão sem muros, onde a porta parece aberta, mas sair exige abandonar a ideia de que a vida precisa estar o tempo todo provando alguma coisa.
E talvez essa seja a pergunta que fica no final. Quando tudo ao nosso redor manda continuar, produzir e melhorar, ainda somos capazes de simplesmente parar? Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha o Multiprisma para mais conteúdos como esse. Aqui a gente olha para filosofia, sociedade e vida contemporânea sem respostas prontas, mas com perguntas que importam.